bem-vindos a mais um episódio do People Hub. Como já sabem, é um podcast onde falamos daquilo que mais importa nas organizações, que são as pessoas. Hoje vamos continuar a falar de que forma é que podemos ter relações laborais humanizadas. Vamos deixar de lado um bocadinho o conceito da lógica do emprego, do trabalho, e vamos introduzir aqui um conceito de parcerias reais, que assentes no compromisso, no ganho mútuo, na responsabilização e, sobretudo, no crescimento de todos. Para falarmos sobre este tema, contamos hoje com uma convidada verdadeiramente especial, a Mónica Macamo, uma mulher que para nós tem uma visão, uma liderança, um carisma, uma experiência que nos continua a inspirar a todos, todas as gerações, eu tenho a certeza, dentro e fora das empresas. Obrigada a nós, Mónica, bem-vinda por ter aceito o nosso convite. Temos também a companhia valiosa do Vicente Citói. Mónica, eu atrevo-me a dizer que só pessoas muito distraídas é que não a conhecem, não é? Não o ouviram já ou que se cruzaram consigo, mas de tudo o que já conhecemos de si, o que é que nos pode dizer mais? Eu acho que há muita gente que ainda não me conhece. Bem, eu sou Mónica Macamo, Mate. Primeiro gostaria mesmo de agradecer este convite. STO está de parabéns. People Hub, Peoplecast. Essa é uma iniciativa que é fantástica e muito importante, crítica. Esses debates que, pelo menos já vi um, que é com a Ana Fernandes, já agora, shout out Ana, foi muito interessante, não me perdi nem um segundo daquele podcast. E é uma iniciativa muito importante. Sobre a Mónica é uma player, eu estive aqui dentro do mundo de gestão de pessoas durante muito tempo, ativa como colaboradora de organizações. Agora estou como consultora independente e também uma que gosta de pensar e inventar ideias à volta disto, porque sempre temos que pensar para frente. Muito bem. Vicente, eu sei que a Mónica é uma pessoa especial para ti. O que é que te apraz dizer neste momento que a temos aqui ao nosso lado? É sempre um gosto conversar com a Mónica. Não há nenhuma conversa que se tem com a Mónica que da qual não se tire valor. Há sempre uma experiência, uma aprendizagem nova. Para mim, em particular, que muita gente me pergunta quem é inspiração, quem é mentora. A Mónica é, sem dúvidas, esta pessoa que eu tenho muito perto do meu coração. Não só pelo percurso profissional, pelas dicas, pelas conversas que temos tido sempre que nos encontramos, e nós não nos encontramos só ocasionalmente nos eventos, nós temos encontros marcados uma vez ou outra, mas pelo instinto de maternidade, o colo, a simpatia que ela tem, aquela pessoa que tu dizes que mesmo para aqueles dilemas às vezes que não são só profissionais, mas da vida mesmo no geral, que podes aproximar e vais sempre ouvir uma palavra de sabedoria. Obrigada. Vamos contar com uma conversa muito enriquecedora e sobretudo humanizada. E daquilo que já sabemos de si, também virada para o futuro. Então, contem com isso do vosso lado, uma conversa muito rica. Bom, Mónica, nós estamos atentos, enfim, ao seu percurso, à sua atividade, enfim, às publicações que faz, às reflexões que faz sobre este mundo corporativo, na forma como as organizações podem mudar a sua forma de tratar das pessoas. E podemos dizer que até tem alguma ousadia ou alguma ver fora da caixa este conceito. De onde é que vem esta visão tão ousada e aqui com grandes parênteses tão necessária? Bem? Bem, e um dos, aqueles chamariam hobbies, passatempos que tem é imaginar coisas.
Vou ficar toda hora a pensar. Eu uso isso como um passatempo. Eu recordo que estava a falar com algumas pessoas a falarem de umas viagens longas, de cerca de 600 quilômetros. Não, eu gosto de fazer aquela viagem porque eu ponho a minha música. Eu digo, não, eu quando faço viagens longas gosto de viajar em silêncio. Posso fazer 800 quilômetros em silêncio, porque é aí onde eu uso a mente para pensar. Saio com um projeto, chego já com algumas soluções. Então, eu sempre uso os meus tempos livres para pensar, imaginar situações e ver o que está acontecendo no presente e depois imaginar onde é que vai isto. Dos meus 30 anos, mais de 30 anos de trabalho, não porque sou velha, não. Comecei a trabalhar muito cedo. Fui passando por diferentes momentos e diferentes lideranças que me fizeram repensar o que era trabalho quando comecei a trabalhar e o que é trabalho hoje. E também tive oportunidade e bênção de estar em posições de liderança para perceber como é que as pessoas sentem quando lideram e também como é que as pessoas sentem quando são lideradas. E uma das coisas que sempre percebi é que as pessoas, nós falamos muito de ownership, as pessoas, e algumas pessoas têm como valores organizacionais ownership, mas a implementação disso, como é que ela acontece? E muitas vezes nós acreditamos que é só colocar ali o valor é este e aquele da organização, mas nós temos que começar a colocar isso de uma forma prática. Quando eu olho para a questão de ownership, eu só posso ter propriedade daquilo que é meu. Então, se nós queremos que as pessoas sejam ativas nas organizações e tenham a propriedade daquilo que fazem, nós temos que colocá-las como donas daquilo. É daí onde vem essa ideia de parcerias, parceiros. A experiência de trabalho é que também tenho percebido que há sempre quase a mesma coisa que as pessoas falam. Principalmente os jovens. E eu pergunto a eles, nos últimos anos do meu trabalho ativo, eu quando fazia, por exemplo, entrevistas a jovens, eu sempre dizia, gosto de entrevistar os graduados. Porque eu perguntava ao graduado, ok, você vem para a organização, o que você traz? Eu sou muito aberta a aprender, eu sou rápida a aprender. Não, mas nós queremos alguma coisa tangível que você está a trazer. Porque aprender tem muitos que têm a abertura da aprendizagem, mas queremos o que você traz de concreto, que nós vamos ajudar a fazer shape que vai beneficiar a organização. É aí onde eu percebi que nós temos que começar a trazer pessoas nas organizações que têm algo de concreto para adicionar valor, não pessoas que só vêm para aprender. Aprender já aprendeu ao longo da vida. Agora é vir trazer um projeto concreto que nós, em conjunto, vamos trabalhar no sentido de trazer valor para a pessoa e para a organização. Eu volto outra vez, essas pessoas só podem ser parceiras, não trabalhadores, não colaboradores. Sim. Vicente, tu também as usava, não é? Ousadia também é uma palavra que te caracteriza. Ou estou enganado? Não, nem tão pouco. O experimentar coisas novas, o atrever, são algumas das características que eu trago, porque acredito fortemente, e mesmo essa questão que a Mônica está a dizer sobre perguntar aos jovens o que é que eles trazem no mercado, eu também faço muito a questão de colocar esta pergunta aos jovens quando vou nas minhas palestras e mesmo nas publicações que faço. Que é assim, até porque há esta crítica de que as vagas de emprego exigem anos de experiência e as pessoas aliás, as vagas não só de emprego como também algumas de entrada, programas de estágio, graduais e tudo mais. Eu digo que por mais que a vaga não exija anos de experiência,
sempre vai querer saber o que é que tu trazes para a organização. É. Qual é o valor que vais adicionar? Será que tens algum pensamento crítico? Tens mãos de fada, obviamente, uma figura de estilo? Tens algum contacto? Vais ajudar-nos a ganhar mais clientes? Vais ajudar-nos a nos posicionarmos melhor no mercado? O que é que trazes? Para além da tua curiosidade, para além das tuas duas mãos, porque isso quase todos têm. É. E a parte da ousadia, acho que é até um bocado triste quando eu vejo muitos jovens que não são ousados. É verdade que se formos olhar para quem estuda naquelas universidades que nós consideramos como sendo de elite aqui em Maputo em particular, vamos ter uma camada um bocadinho muito mais atrevida, questionam mais, desafiam mais, colocam os gestores contra a parede muitas das vezes, colocam muitos porquês. Mas a grande parte dos jovens que não estão nestes estabelecimentos de ensino geralmente retrai-se um bocado nesta questão do atrever-se, do inovar. E às vezes nem porque não têm ideias inovadoras. Têm ideias inovadoras, só que estão habituados a quando levantam a mão o professor bate. Quando quer se voluntariar, o professor diz cala-te. Quando comete uma indisciplina, a mãe ou o professor sempre colocam as paredes, os limites. Então estão habituados a este limite. Então vê um gestor de empresas, de recursos humanos no departamento como essa figura de poder, essa figura inacessível, esta figura que tem que ser aproximada com carinho, com calma. Obviamente que deve ser, né? Há um mínimo de respeito que tem que haver, mas a questão do atrevimento tem que ser uma característica comum dos jovens. O inovar, o experimentar, o sugerir, o criticar, o questionar, todas essas são características que devem ser naturais nesta camada. Mas só comentando o que o Vicente está a dizer, eu recordo de um episódio, fui convidada para falar numa universidade e estava ali, eram jornadas científicas, uma coisa assim, então falamos e houve alguém que fez uma intervenção e a pessoa estava a fazer, essa pessoa dá uma cadeira que prepara os jovens para um trabalho, já não me recordo do nome da cadeira de si. E ela depois fez uma intervenção, mas era uma intervenção muito virada para business. Não era muito virada para científico, quote disso. Então, depois levantou uma pessoa, que é um docente da universidade, e disse assim, e era uma audiência muito forte, estava muito jovem, e disse, olha, nós não podemos falar como se não estivéssemos na universidade, porque nós quando falamos, tudo que nós falamos temos que ter como citar. O que se falou aqui ainda não houve citação. Então voltei para mim e disse, olha, quem ia citar o que é no tempo de Covid? Como é que se faz gestão numa situação de Covid? Porque nunca tivemos uma situação de Covid. Mas a forma como a intervenção daquela pessoa veio, criava barreiras para a pessoa pensar fora do que já foi citado. Exatamente, foi escrito. E já foi escrito. E é isso que faz com que os jovens começam a se retraírem de pensar fora de pensar, imaginar, de sair fora das barreiras científicas nas universidades. Mas quem criou a ciência é alguém que teve que pensar fora. Exato. Mas alguma classe de escolas fecham esses indivíduos de pensar, criar. E acho que temos um trabalho muito profundo aí, porque nós podemos estar a castrar as mentes nas universidades e esperamos que essas mesmas mentes venham e cheguem e pensem fora. E estão habituados a, olha, eu sou emprego e eu estou a estudar para depois ter emprego. Yeah. Mas se você estuda para você ser parte, para ser sócio de uma grande organização, e para você poder ser sócio tem que ter um conteúdo para trazer para aquela organização. Yeah. Vai ser difícil. Então mesmo este pensamento de parcerias tem uma componente de nós desafiarmos as instituições de preparação das mentes
para o mundo de trabalho. Yeah. Que é um mundo de trabalho que já é transformado. Não é um mundo de trabalho onde eu vou para alguém me estar toda hora a dizer o que devo fazer. É um mundo onde eu vou para chegar, trazer imediatamente o valor e desafiar o status quo. Yeah. Então, isso eu estava mesmo a comentar o que o Vicente estava a dizer, que eu vivi uma intervenção de alguém a desencorajar o pensamento crítico. E que tudo tinha que ser citado. O que você diz, qual é a citação? Quem é o autor? Quem é o Quem autor? disse? Quem que, Onde é que você leu? onde é que você Mas leu? posso criar da minha Mas casa. posso criar. E eu tive um professor na faculdade que dizia: inteligência é tudo que resta depois de teres esquecido o que aprendeste. Exatamente. Depois de tudo que andamos a ler, a decorar difíceis livros, depois de esquecer tudo isso, aquilo que resta é o que define a nossa inteligência. De acordo. Agora já estou a citar alguém. Né? Mas é uma citação que já está fora da citação. Não, Sim, as grandes descobertas na ciência, no mundo, foram do acaso e do risco, não é? Só se foram assim ponderabilidades porque alguém arriscou, ousou, pisar no desconhecido. E também, desculpa, a questão do questionar pode ir além. Nós temos feito muitas entrevistas e para a área de recursos humanos em particular, há um autor que quase todo estudante conhece. Exatamente. Independentemente da sua grandeza, isto não é uma crítica para o autor, ele fez obras brilhantes e que ensina, ajuda. Mas a falta de capacidade dos alunos de criticar aquilo que os seus professores trazem como dogma. Exato. Temos estudantes da economia que têm que decorar o Adam Smith de A a Z, mas já foi comprovado, pelo menos já foi definido por vários outros autores que ele estava errado. Sim. Então, será que os nossos alunos não poderiam ter chegado a essa conclusão de que não, o Adam Smith não está certo a 100%? Ou que o Chavinato pelo menos não chegou a esta dimensão do que é gerir pessoas em Moçambique? Né? Há um pensamento crítico que deve ser promovido. E quando aparecemos nos sítios acadêmicos e somos barrados, somos castrados de dar essa opinião, então vamos continuar com uma educação subserviente aos outros, uma educação que vai ser quase sempre secundária. Vamos só consumir, não vamos produzir. E não saímos da zona de conforto. E nunca chegamos aqui porque vamos ficar sempre à espera que os outros pensem, Sim. para depois nós podemos consumir. Ou aplicar, sim. E voltando para este tema das parcerias, por exemplo, falando com alguns líderes e fui fazendo uma pergunta: como é que acha que poderia ser implementado uma situação onde os colaboradores, ao invés de serem colaboradores, eles também são sócios do negócio? E ficam presos mesmo. E passam por uma situação onde não entenderam o pensamento e para não acreditar que é possível acontecer isso, mas por causa da forma como fomos sendo formatados e nós também fomos aceitando ser formatados. Porque essa questão de ser parceiro e não trabalhador, Recurso humano. não um recurso humano. Eu sou parceiro ali, eu tenho a minha cota na organização, sou shareholder. Uma das questões que recebi de alguém mas o dinheiro eu aqui criei a organização. Então, principalmente nas pequenas empresas. Nas grandes já tem algumas abordagens. É um mecanismo até legal. Sim. Mas as pequenas empresas, a pessoa diz: não, eu abri esse negócio, eu emprego a quem eu quero. Se a pessoa não quer trabalhar, então não vai me obrigar a ter sócio. Eu disse: mas olha, você entrou com dinheiro, mas alguém pode entrar com inteligência. Então, é muito difícil porque não é só os jovens, mas os adultos também já estão formatados.
E acho que também é por causa desse pensamento que nós temos visto muitas pequenas e médias empresas que não vivem para além do tempo de vida do dono, do criador. Quando infelizmente o perde a vida ou por algum motivo fica incapacitado de continuar a trabalhar, o negócio entra numa trajetória descendente, né, em que não consegue sustentar até eventualmente fechar portas. Exato. Porque não foi admitindo parceiros na sua estrutura. Sim, mesmo os próprios filhos. Alguns que não conseguem ter os filhos como sócios do negócio. Prefere ser ele só o dono e os filhos, se quiserem, podem trabalhar. Então, eles não encarnam o espírito de negócio. E dá nisto que o Vicente está a dizer. Chegou o fim dele, o fim da energia dele para ser ativo, o fim do negócio. Fechou-se. Yeah. A Mónica é muito clara e muito objetiva no salto que é preciso dar com as organizações. Mas antes do salto, né, que é preciso dar, quando é que percebeu que o que existe hoje já não funciona mais? Foi ao longo principalmente dos últimos tempos depois de Covid, porque senti muito que os jovens já não estão muito interessados em trabalhar para alguém. Se estão interessados em trabalhar para alguém, estão muito mais preocupados nos cifrões. Quanto é que eu ganho aqui? E se o ganho não é muito, prefere ficar em casa, porque não é dono. Então é isso, olha. E o jovem salta de empresa para empresa. Ele não está com o comprometimento organizacional, já não está muito lá. Esta nova geração, e o Covid acelerou-nos muito o pensamento com o trabalho remoto, que já existiam organizações que estavam a fazer trabalho remoto, mas o Covid acelerou-nos e nós sentimos o que era bom. Afinal, é bom trabalhar a partir de casa. E quando o Covid deu-nos folga, não porque terminou, mas deu-nos folga para voltarmos ao trabalho, ao convívio social, as pessoas sentiram que não, eu prefiro trabalhar a partir de casa. E depois é por isso que tivemos aquele mass resignation na Europa, nos Estados Unidos, porque as pessoas começaram a sentir que parece que é possível eu não ir trabalhar e viver. E nós temos que arranjar uma forma e uma fórmula de fazer com que essas pessoas voltem a ter um comprometimento organizacional. É aí onde eu pensei que essas pessoas se podem comprometer se realmente eles forem sócios do negócio. Essa coisa de continuamos a pensar que as pessoas vão trabalhar para alguém e aquela pessoa vai empregar as pessoas, a pessoa poderá ficar com o negócio. Agora temos o desafio de encontrar talento. Por quê? Porque as pessoas escolhem onde querem trabalhar. Há muito tempo as pessoas corriam para qualquer oportunidade que tivesse de emprego, mas agora as pessoas escolhem para onde querem trabalhar. E eu só posso comprometer aquela pessoa, não é reter, comprometer aquela pessoa, fazendo com que a pessoa seja dono. E nós falamos muito de ownership, a cultura de ownership, mas as pessoas só podem se sentirem donas quando forem donas de verdade. E eu tenho que saber que aqui neste negócio vou partilhar, tenho a responsabilidade, também tenho obrigações, mas também tenho direitos. E muitas vezes, quando no atual formato das organizações, há muito mais obrigações do que direitos. Sim. Então as pessoas, às vezes, porque sentem que têm essas obrigações, a pessoa tenta fugir das obrigações. Uma das coisas que muitas pessoas não tomam em consideração, muitos colaboradores, é um dos temas que eu tenho estado a ler muito é sobre comportamento de cidadania organizacional. Há um dos comportamentos que é importante que principalmente os jovens fazem o oversight dele, que é aquilo que chamam de conscienciosidade. A conscienciosidade é a capacidade do indivíduo a dar valor a tudo o que é da organização, incluindo o tempo. É muito comum ter jovem que vai ao serviço,
mas a maior parte do trabalho não está a trabalhar. Pode estar até por detrás do ecrã. Está no game ou está a ver coisas do mundo, está a navegar na internet. Mas é o tal, tal como que chamam, food activity, que as pessoas estão lá, aparentemente estão a trabalhar, mas não estão a trabalhar. Mas se ele soubesse que eu estou a fazer meu negócio, tenho responsabilidade sobre os lucros e também sobre as perdas. Esse indivíduo não vai estar ali atrás a navegar, vai estar a trabalhar. Porque no fim, quando chegar a hora de distribuirmos os lucros, ele vai ganhar em função daquilo que ele fez. Se ele não fez, não fez. É por isso que aquele artigo que eu coloquei descontinua, porque tem uma parte também que desafia a fórmula de profit sharing. E temos que ver como é que essas pessoas, a partir de agora, elas vão olhar para a organização sendo donas e não apenas colaboradores, porque se não temos ganhos, pelo menos fiz o meu salário. Agora, se não fez ganho, não tem nem salário, porque não é salariado. Ele partilha dos lucros e dos proveitos da organização, mas também partilha das perdas. Então é isso que eu penso. Essa é uma forma de criarmos melhor comprometimento organizacional. Nessa nova dimensão, as pessoas já não vão à procura de emprego, mas são parceiros e nós temos que estar muito claros em relação a como é que essa parceria funciona, como é que é a admissão, esse onboarding desses parceiros, qual é o critério e como é que eles interagem, qual será a estrutura dessa parceria, porque sim, temos um indivíduo que sai da universidade, ele entra num partnership, ele ainda precisa de ser coached. Então, nesse processo de coaching, como é que é a distribuição dos proveitos, como é que é a distribuição das perdas, porque nós temos que nos responsabilizar. Sim. E já não haverá aquela conversa de a liderança é que sabe, o chefe é que sabe. Porque se o Vicente é o meu superior hierárquico, ele agora, quando há perdas, eu posso empurrar para ele. Mas se ele é um dos meus sócios, só que ele está num escalão superior, quando ele começar a borar, eu vou desafiar. Porque eu sei que isso vai bater no meu bolso também. Sim, mais dia menos dia. Sim. Então, é aquela parte da conversa que as pessoas também evitam falar, não são muito conversas difíceis. Sim. Terão que haver a todos os níveis, porque é uma responsabilização a todos os níveis. E sim, também partilhas desta opinião de que... Não, sem dúvida nenhuma, sim, precisa de mudar. Acho que eu próprio sou fruto dessa aceitação de parceria com colaboradores na SDO, porque olhando para o período que eu entrei, depois da oferta que me foi feita, e tenho visto também no mercado algumas empresas que passam por isso, em que admitem, seja por via da associação dos trabalhadores, seja por qualquer outra via, mas integram dentro da sua estrutura societária os trabalhadores. Mas o desafio que permanece é esse: como é que nós fazemos isto também para as pequenas empresas? Na tua visão, como é que as empresas podem fazer para deixar, para que as pessoas deixem de sentir funcionários? O que é que elas precisam de fazer ou não fazer? O que é que precisam de fazer? Fazer. Era isso que o que é que precisam do que não podem fazer? Acho que há várias iniciativas que as empresas podem, não digo devem, podem adotar para fazer os colaboradores se sentirem cada vez mais o ownership. Porque às vezes que aquele colaborador que parte do computador pode ser por descuido, mas também pode ser por falta de consciência do prejuízo que está a causar à empresa. Para ele é mais um computador, vou entregar ao IT, dia seguinte tenho uma nova máquina e a vida está a seguir. Assim talvez vou pagar uns 10 mil meticais, consoante as políticas internas da organização, mas que o prejuízo vai muito além, e pode ir muito além, porque aquela máquina depois já é de ser levada para reparação e lá talvez vão trocar discos duros, é a informação nossa que está a vazar, por descuido qualquer. Portanto, que há vários riscos. Ele não sabe.
simplesmente partir um computador. Mas na qualidade de ONA, parceiro sócio, de alguma forma ele vai ter consciência, porque ele participa nas reuniões, de algumas, não todas, mas em algumas reuniões de planeamento, de orçamentação, de escolha de fornecedores. Ele participa, pode ser diretamente ele ou por via de seu representante, para o caso de uma associação. Portanto, aqui ele torna-se cada vez mais responsável e sem uma grande necessidade de que seja a gestão da empresa ensiná-lo diretamente, a organizar um masterclass sobre cuidados a ter com equipamentos. Então, isso é por um lado. Por outro lado, as iniciativas todas que existem à volta do bem-estar dos colaboradores, dos team buildings que se fazem, das mentorias internas para aquelas organizações que têm programas de mentoria, dos coachings internos, tudo isto vai elevar o nível de sentimento e nível de pertença da casa. Exato. Dos colaboradores, porque nós queremos é que os colaboradores sintam-se em casa. Digo, aqui eu estou bem, sou querido da mesma forma, como se estivesse em casa. Não tem barreira, não tem limitações, não tem nada. Obviamente que existem os regulamentos internos, né? Não vamos passar por cima deles. E existe existe o respeito que temos que manter nas nossas relações. E por fim, o treino nas lideranças. Precisamos de garantir que as lideranças, em primeiro lugar, elas se sintam donas do negócio, para depois poderem transmitir este sentimento aos outros, porque ninguém vai transmitir aos outros um sentimento que não tem. Eu estava a rir quando o Vicente estava a dizer que os colaboradores têm que sentir-se em casa. É uma das coisas também que eu ando a pensar muito nela. Porque eu também usava muito esse termo, que olha, nós somos uma família, temos que sentir-nos em casa. Mas depois vim para mim própria, refletia, disse não, as pessoas não devem sentir-se em casa, devem sentir-se na organização. Porque nós, a partir do momento que estamos a dizer que somos uma família, é assim, a Sofia talvez na sua casa, na sua família, vocês jantam às 19. Vicente talvez jantam às 20. E as diferenças? Talvez jantam às 18. Talvez quando o pai chega em casa, os filhos vão correr, pai, chegou. Mas há famílias, quando o pai chega, todos correm para os quartos esconderem-se. Então, cada pessoa tem o seu conceito de família. E há conceitos que são agradáveis, mas há conceitos que são traumáticos. Então, se a pessoa está a sair de uma casa que o conceito de família é agradável e nós chegamos e dizemos somos uma família, essa pessoa vai abraçar a família. Mas se a pessoa sai de uma casa que o conceito é traumático e chega na organização, dizemos somos uma família, volta para trauma. E eu pensei que aqui fosse diferente. Então é daí que tem colaboradores que abraçam as lideranças e tem colaboradores que repelem as lideranças. Tem a ver com a liderança que a pessoa está a viver na família. Em primeiro lugar. E é um pouco arriscado no meu pensamento atual, mas eu sempre usei somos uma família, estamos em casa. Mas agora penso, é um pouco arriscado nós trazemos o conceito de que dentro da organização somos uma família, porque temos várias pessoas que cada pessoa tem o seu conceito de família. E quando chega ali, nós somos uma família, a pessoa está a começar a trazer o seu conceito de família e pode favorecer ou não favorecer o convívio organizacional. Então, as organizações são organizações. As pessoas devem sentir que está numa organização onde tem princípios, tem toda a forma de convivência, tem valores, tem cultura organizacional e a pessoa temos que trabalhar a pessoa no sentido da pessoa abraçar esta cultura e desafiá-la. E essas pessoas, se a pessoa entra na organização, abraça a cultura e tem o espírito de desafiar, provavelmente até lá em casa pode começar a desafiar algum status quo da família que talvez não é favorável. Então é um comentário que eu estava a fazer por cima daquela parte que sentimos em casa. Pode ser bom e pode ser arriscado se a casa da pessoa, a casa original é onde nós nascemos e crescemos. Sim. Se há uma desestruturação e a pessoa pode começar a trazer esses conceitos, esses traumas para Sim, exatamente, para a organização, porque nós somos uma família, então isso aqui é a continuação daquilo que estamos a viver lá de onde vem. Mas é um pensamento. Faz todo sentido, disruptivo. Sim.
temos organização e equipa, não é? As pessoas que escolherem. Exato. Camila, já ontem falávamos que Pois, nós não escolhemos. pois. Podem ser tóxicas ou não, Exato. mas a organização de equipa da organização, sim. Mas é apenas um comentário. E Eu acho. Excelente. E sim. A Mónica fala de um ecossistema onde cada pessoa conta, não é? É uma peça crítica. Aqui o Vicente, como falou, os líderes são uma peça e as pessoas são outra peça, não é? Como é que nós podemos ajudar os líderes? E como é que às vezes aqui o ego complica ou atrapalha aqui o processo de transição? Yeah. Ou facilita, não sei. É muito interessante essa parte do pensamento, porque é uma das coisas também que eu refletia muito. Porque tento visualizar este ecossistema, ela funcionar. Qual é o papel do líder? Qual é o papel de cada sócio, dos sócios no geral? E muitas vezes os líderes, que são esses que têm estado a fazer conversas com eles, são um pouco resistentes a esta mentalidade de sócio. Porque eles têm que também dar o salto que liderar, que já estamos a insistir que liderar não é chefiar as pessoas. Liderar é eu fazer e as pessoas perceberem que é assim como se faz. Ou eu ser e as pessoas perceberem como que é assim como se é. E no mundo de parcerias, o líder não terá que vir preocupar-se em ver os resultados, etc, etc. A parte mais técnica. Ele está ali para perceber até que ponto o nosso negócio está a andar, quais são as pessoas, quais são as peças e, humanamente, quais são os seres humanos que estão aqui, que estão a precisar de um acompanhamento especial. Porque o fato de estarmos num mundo de sócios, de partnership, é ainda mais desafiante a componente de bem-estar, por exemplo. A saúde mental. Porque se o líder não for uma pessoa madura, maturidade é crítica, ele vai começar a favorecer mais os sócios que trazem resultados, independentemente se esses sócios trazem resultados à custa do bem-estar dos outros. Então, ele tem que saber que ele tem que ser uma pessoa neutra, isenta de favoritismos, porque agora estamos a trabalhar no sentido de o negócio tem que florir em todos os sentidos, porque no fim do dia temos que partilhar esse bolo aqui. Ele não está ali para fazer o trabalho, está ali para fazer conversas humanas. É um ser humano, mais humano que todos os seres humanos que estão ali. Ele tem que procurar perceber. A Mônica, ela está a fazer o trabalho dela, mas não parece estar bem. Mônica, está tudo bem? Ele não tem que chegar, procurar ver o relatório. Ele vai conversar com as pessoas que vão lhe dar a informação, mas ele tem que ser mais centrado para os seres humanos que são os sócios que estão nessa plataforma aqui, nesse ecossistema. Então, se esse líder não tem uma maturidade, então ele não vai conseguir. Porque ele vai estar enviesado. Tem que ser lideranças totalmente imparciais. Nós temos visto até nas sociedades hoje em dia, nessas empresas que temos pessoas que são sócias, que entre os sócios às vezes há competição. E às vezes uma competição, há competições que são saudáveis, mas aquela competição não saudável. E se nós não temos o senior partner, não é atento a essas competições, vamos gradualmente matar o negócio. O senior partner tem que saber juntar os sócios e dizer, olha, não se esqueçam que estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco, então um complementa o outro. É a nossa marca em primeiro lugar. E a nossa marca tem que estar muito bem posicionada. Depois que nesse meu pensamento que ainda vou colocando por escrito, estou a falar de employer brand versus partnership brand. Porque agora nós temos que fazer o branding daquela marca, daquela sociedade, que é para termos outros sócios que podem vir fazerem parte do ecossistema.
Porque o ecossistema nós queremos atrair ainda mais a capacidades, a skills, não é? Yeah. Para dentro do ecossistema. E hoje, estamos a falar que o nosso negócio é fazer parte de gestão de pessoas, de formações, de recrutamentos, etc. Mas a nossa marca pode ser tão forte que até podemos ter ambientalistas que hão de vir ter connosco. Olha, vocês já pensaram, que tal fazermos isto? É verdade, podemos entrar nisto, podemos entrar naquilo. Por quê? Porque a marca, o líder principal, que é o senior do partnership, está a saber olhar para todas as peças, integrá-las harmoniosamente, trazer a tecnologia, a inteligência artificial, integrar harmoniosamente para que todas as pessoas, é uma orquestra, para que a orquestra seja a das melhores. Mas esse líder não pode ser um líder enviesado, não pode ser um líder, eu estou à procura do próprio termo que eu estava, um líder tendencioso. O ego desse líder tem que estar totalmente, como que se chama? Quando a gente corta, podado. Sim, porque ele tem que esquecer, sabe? Os verdadeiros líderes são aquilo que os ingleses chamam selfless. Não estão preocupados consigo, estão mais preocupados com o legado que está a deixar para a organização, independentemente da idade em que essa pessoa está. Porque ao olhar para a organização, que tudo que nós fazemos é para o bem-estar das pessoas, é aquele bem-estar das pessoas que vai trazer os resultados extraordinários para a minha organização. Então, o foco não devia ser os resultados financeiros, mas o foco devia ser o resultado emocional nos indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Porque o resultado emocional, quando for bom, os resultados financeiros vão ser ótimos. Então, mas isso requer maturidade, requer confiança, segurança. Porque muitas vezes os líderes que não conseguem liderar é que eles próprios não sabem se autoliderar. Então, muitas vezes nós levamos uma pessoa porque parece que tem carisma e colocamos numa posição de liderança. E aquela pessoa ainda tem muitos medos. Quando vê um indivíduo a florir, é uma ameaça. Então não consegue ser um líder autêntico. E as pessoas da equipa? Porque elas também têm um papel, não é? A resposta não está só no líder. O que é que as pessoas precisam de fazer para ajudarem no amadurecer desta transição? Não podem só ficar à espera também, não é? E têm um papel. Ou não? É aí mesmo que se eu sou sócia, Sim. o meu líder, o Vicente é meu líder, a Sofia é minha líder, e alguma coisa não está bem, eu tenho que hold you accountable. Eu tenho que dizer, Sofia, a esse passo não vamos conseguir ter os resultados que precisamos, e eu preciso do meu share, eu preciso da minha partilha, dos meus lucros. As pessoas têm que também mudar essa mentalidade que nós temos de reclamar. Um sócio não reclama. Um sócio chama a razão a outra pessoa. E nós estamos toda hora, a minha carreira, ninguém cuidou da minha carreira, estou aqui há 1 ano, ninguém está cuidando da minha carreira. Já não é mais carreira, é mais partnership, involvement. Eu tenho que saber, eu tenho que buscar o meu próprio crescimento para que eu possa dar o meu máximo dentro da parceria para eu ter melhores resultados para mim. Então, aquela cultura de reclamar já está totalmente Ultrapassada. Sim, eu sou sócia. Eu não reclamo, eu vou, sento com a pessoa e converso. Olha, aquele assunto eu acho que não vai ajudar no negócio nosso. Então eu não fico, esse é com os chefes. Já não há chefe. Todos nós somos sócios. Somos líderes. Há um que é senior partner, mas todos nós somos líderes. Sim. Então, esse pensamento de liderança vai fazer com que eu nunca mais perco o meu direito de reclamar, que já não é direito. Reclamar já não é direito. O meu direito e dever é de falar, chamar a atenção quando alguma coisa não está a funcionar. Obviamente dentro do comportamento correto. Sim. Há um ditado português que diz que em casa onde não há pão, todos reclamam sem razão. Então, se não há pão para um, não há pão para o outro, não é? É. Sim. Vicente, agora pensando em Moçambique, achas que
as empresas estão preparadas, estão sensibilizadas, estão num estado de maturidade, perdem o sono a pensar nisto? Como é que sente? Quais empresas? Quais Quais empresas? Essa deve ser a primeira questão. petitas? Porque, sem sombra de dúvidas, há algumas que já têm maturidade para ter esta conversa. Yeah. Não digo que tenham iniciado este processo de olhar para os seus colaboradores como parceiros de negócio. Uma é outra, talvez um banco aqui ou uma de oil and gas ali, podem já estar inclusive neste modelo. Mas há as outras que não estão no modelo, algumas estão preparadas para começar a conversar e eventualmente para começar a simular em pequenas áreas. Yeah. O departamento de marketing, vamos ver como é que isto funciona, nas finanças, vamos ver como é que funciona, mas há outras que não estão sequer preparadas para ter esta conversa. Porque não consegue aquilo que a Mônica dizia, conceptualizar o que é isto de admitir que aquele meu motorista seja parceiro de negócio. Como é que eu faço isto? Será que preciso? Que contributo ele vai trazer? O que é que ele vai adicionar ao negócio? Porque até eu próprio, que ou sou diretor, não sou sequer sócio, porque as estruturas acionistas societárias não permitem, não está assim conceptualizado nem pela Assembleia Geral, nem por nenhum outro órgão, no caso das estatais. Como é que eu então vou implementar esta cultura? Mas acho que não estão inibidas de colocar-se estas perguntas, porque é aí onde tudo começa. Devem desde já ver como é que eu faço, por onde é que eu começo. Será que isto é possível? Como é que se implementa isto? Como é que se garante ter o ownership, o compromisso, a entrega, a dedicação de todos de dentro da estrutura? Porque, como dizia a Mônica, nós vamos ver que sairemos muito mais a ganhar. É verdade que se eu sou um sócio único numa pequena empresa ou média, eu vou ceder alguma parte da minha estrutura societária, mas o que eu vou ganhar de rendimento vai superar aquilo que eu traria estando sozinho como sócio. Exato. Porque as pessoas, agora estou a falar de admitir as pessoas certas para a estrutura societária. Aquelas pessoas que trazem algum valor, seja em termos de clientes novos, fundos, parceiros novos serviços, isto sim. Então, e agora o Departamento de Recursos Humanos, ou então agora tem que se dizer o Departamento de Direção de Pessoas, Gestão de Pessoas, então na maior parte das vezes vocês sentem que eles são pessoas que facilitam ou que dificultam o processo? Essa parte que eu achei muito mais interessante quando eu estava a refletir como é que será o processo e vejo algumas oportunidades boas. Por exemplo, nós temos aquele descuido às vezes, que eu digo descuido, de trazermos pessoas que não estão... Posso trazer uma pessoa que não tenha experiência, mas que tenha a atitude certa. Mas trazemos pessoas porque são pessoas que nos simpatizamos com elas, mas sabemos que elas não estão naquele ponto para trazer o valor que nós precisamos para a organização. Numa situação de sociedade, não temos como trazer pessoas que não tenham as habilidades certas para a organização, porque ele tem que trazer alguma coisa concreta para o negócio. Então, se as áreas de no pensamento que ainda estou a elaborar, já não chamam departamento de seleção, chamam porque nós dizemos talent acquisition. Agora nós temos seria a atração de parceiros, porque são parceiros que nós estaremos a atrair. Claro que queremos pessoas com talento correto. Essas áreas, se elas não fazer o trabalho delas como deve ser, serão as primeiras a sentirem, porque vão sentir as perdas que a organização vai começar a ter, porque estamos a trazer pessoas que não estão a trazer nenhum negócio. Porque nós todos, estando eu na área financeira, ou estando eu na área de marketing, estando eu,
eu estou a trazer negócio para a organização. Porque a mentalidade que temos que ter no modelo de parceiros, de partnership, é todos nós somos pessoas de negócio, mas afetos em diferentes áreas estratégicas da organização. Eu, quando penso na organização, não penso do ponto de vista de gestão de pessoas, penso do ponto de vista do negócio. Então, a pessoa que eu vou buscar, eu tenho que assegurar que tem o talento certo para fecharmos todos os deals que nós precisamos. Então, as áreas de gestão de pessoas terão que também dar um salto sobre como é que elas olham para o talento e como é que elas gerem as questões de afinidades quando tentam trazer pessoas. Porque às vezes acontece essa desatenção, é uma distração. Porque a pessoa parecia que é muito... fala bem. Os instrumentos de recrutamento e seleção devem ser repensados. Yeah. Já não podemos trabalhar com entrevistas, como é que chama? Só entrevistas, assessment centers, ver o currículo, não. Avaliação psicométrica. E já não sabe. Nós temos que... A pessoa tem que nos trazer um produto de concreto. O que essa pessoa é capaz. E fazer a situação, não é que seja simulatória, mas da mesma forma como os pilotos são formados, né? Os médicos. Eles terão que fazer a cesariana, né? Ou a intervenção cirúrgica, quem sabe. O piloto também tem que fazer o voo. Sim. Mas nós temos que também dar esse salto para a admissão de parceiros. Eles têm que passar por um processo afinado de seleção. Mano, posso só intervir aqui. Eu não sei, talvez quando formos a publicar esta edição, o artigo que escrevi já estará no ar, em que defendo mais ou menos a mesma ideia, mas no sentido um bocadinho talvez mais rígido, em que acho que deveria existir uma ordem dos profissionais de recursos humanos. Yeah. Que não seria só para certificar as pessoas que vão exercer essa função dentro das organizações, mas também que vai continuamente ir formando. Estes novos pensamentos precisam de ser levados porque a Sofia colocou esta pergunta: será que os profissionais da área, aqueles que gerem os departamentos de pessoas, estão preparados para um pensamento disruptivo como este? E nós não temos um órgão que obrigue a adoção de standard practices, procedimentos mínimos, como é que se recruta, como é que se forma. Obviamente temos a lei de trabalho, mas a lei de trabalho diz muito pouco sobre o cuidar das pessoas, sobre o cuidar do bem-estar, sobre o apoiar as pessoas a atingirem o seu máximo potencial. Diz muito pouco, se não nada quase, né? Então acho que um órgão como esse, que seria a ordem dos profissionais da área, talvez viria aqui com algum tipo de orientação. Sim. Porque e nós sabemos que nem toda pessoa está qualificada para gerir pessoas. Exatamente. Seja em termos de liderança de equipas, porque o primeiro gestor de recursos humanos é o líder da equipa. Então, alguns deles não estão preparados, mas acabam sendo naquele velho dilema. Às vezes promove-se porque é tecnicamente competente, é promovido até uma posição de liderança, onde a pessoa quer continuar a ser um tecnocrata. E não um gestor de pessoas, de relações. E lá não funciona muito bem dessa forma. Assim como também na gestão de recursos humanos, nós temos visto por aí pessoas com responsabilidades muito grandes de gestão de pessoas, mas que a sua capacidade de gerir recursos humanos, o potencial que é o maior, que a Sofia falou na introdução, o maior capital das organizações, é muito limitada. Nós vemos desde as empresas em que o gestor de recursos humanos é o promotor das más práticas de gestão de pessoas. Exato. Mais do que procurar, por exemplo, saber como é que eu mantenho as pessoas, eu quero saber como é que eu demito as pessoas com os menores encargos possíveis para a organização. Quer dizer, esse é o mindset. Não que não encontre a solução quando for preciso, mas quando o mindset do gestor de recursos humanos é de qualquer coisa vamos a um procedimento disciplinar, qualquer coisa a lei proíbe, qualquer coisa a lei não... Ou seja, está um momento um bocadinho mais
fechado. fechada É. para estes temas. Será que de facto, porque nós estamos a evoluir até para uma era em que a gestão administrativa de recursos humanos é desnecessária. Já não vai. A robótica pode fazer tudo isso. Então, será que este profissional de gestão de recursos humanos está a preparar-se para este novo paradigma, esta nova forma de ser e estar dos profissionais da área? Sabe, colando no que o Vicente disse, uma das coisas também que eu estava a desafiar, mesmo as legislações, a lei de trabalho, tem que ser repensada. Da mesma forma, vamos repensar todos os processos, processo de avaliação, desempenho, etc. Temos que repensar a lei de trabalho. Temos que repensar o papel do Ministério do Trabalho. É por isso que eu digo, este aqui é um trabalho que temos que repensar em conjunto como um todo. Porque qual será o papel do Ministério do Trabalho numa situação onde agora estamos em parcerias? Ele vai ainda continuar a expansão de trabalho. Como é que vai ser? Então, há muita coisa que tem que se repensar. E nós podemos, hoje, alguém pode olhar isso como uma utopia. Se alguém tivesse dito que, olha, temos que pôr máscaras, lavar as mãos, sem termos Covid, teríamos achado que isso era absurdo. É uma loucura. Mas no meio do Covid, até precisávamos de fazer isso. Nós aqui sentíamos prazer de fazer isso. Hoje pode parecer uma utopia. Mas isto é o que vai ser a realidade lá para frente. Então as instituições todas também têm que voltar a repensar o seu papel. Já estamos a viver o futuro é hoje. É. Já lhe disseram, isso é uma utopia, é muito bonito, concordo. O que é que se diz a alguém que tem logo este tipo de saída ou de comentário? Bem, as pessoas preferem fazer de contas que não estão a entender. Que não, mas o negócio é meu, como é que eu... E mais nas pequenas empresas grandes, não, mas nós já estamos a implementar isso. As pessoas têm um bônus. Nesse caso já não será o bônus. É profit sharing. Então já partilhar os resultados todos. Não do ponto de vista de... já as coisas, quando eu entro na organização, já sei como é que será o processo. E é essa parte que muitas organizações não dizem às pessoas. Nós aqui temos o sistema de bônus e quando chega, o seu bônus são 100 meticais. Mas às vezes a fórmula, não, nós somos formulaic. São 100 meticais. É em função dos lucros que a organização tem. E você tenta perceber qual foi o racional para chegar aos 100, não está claro. Mas numa situação de parcerias, essas fórmulas todas já devem ser partilhadas. No momento, eu para decidir juntar-me ao partnership, eu tenho que ter essa informação toda detalhada. Como é que a avaliação de desempenho vai ser feita, tem que ser repensada. Mesmo as cláusulas contratuais para eu entrar no partnership devem ser repensadas. É todo o framework, tem que ser repensado. Mas o que é verdade é que temos que começar a testar este modelo, porque tarde ou cedo vai chegar lá. E eu tenho visto também em alguns países onde algumas empresas já operam assim, porque o pensar e mudar essa mentalidade é das empresas, da gestão, do regulador, do próprio trabalhador, porque com este modelo eu deixo de ter salário. Sim, não tem salário. Eu recebo dividendo. Exatamente. Ora, será que quando eu receber dividendos uma vez por ano, vou ter capacidade de gestão financeira que me permite viver o ano seguinte? Ou vou correr para comprar o maior Febefo que há e depois vivo ali à rasca à espera da próxima? Pensa, temos que os investment advisors vão ser muito importantes, porque as pessoas devem saber usar o dinheiro, porque a partir de agora o dinheiro vai ter um outro sentido, porque o dinheiro, muitas vezes quando a gente pensa dinheiro, liga logo ao salário. Chegou o dia 20, chegou o dia 30, recebi o salário e fui usar. Agora eu tenho que ter a maturidade de gestão financeira pessoal. E se eu não tenho a capacidade de fazer isso, eu tenho que ter um financial advisor que vai dizer, olha,
quanto é que você ganhou este ano, porque não será a mesma coisa todos os anos. Obviamente que não. Vai ser em função dos lucros, em função dos resultados financeiros. E ou vou ter que entrar no acordo com os meus resultados financeiros. Se o meu valor este ano são 1000 meticais, então dê-me 100 por cada mês, durante os 10 meses. Mas terá que haver um modelo. Nós temos que trabalhar todos em conjunto no desenho deste modelo. Mas este modelo tem que sair, porque em breve será importante e urgente. Para não cometermos o mesmo que aconteceu quando entrou o Covid, tivemos que correr para ensinar as pessoas a trabalhar a partir de casa, laptop, Teams, e tudo já era a última hora, porque já estava a acontecer. Vamos nos organizar, porque isto já é uma realidade. A Mónica, eu sinto que tem o sonho, ou se olhasse para trás, gostaria de, será que criasse uma empresa, gostava que fosse de determinada maneira. Acho que concebeu um sonho, não é? Como é que seriam, se hoje pudesse constituir essa empresa, como é que seriam as conversas? Como é que seriam as rotinas? Como é que seria a dinâmica? Como é que seria o reconhecimento destas pessoas? Assim no mundo ideal, assim como uma varinha de condão. Primeiro ia começar por idealizar a forma como é que serão as pessoas que vão entrar lá. Porque primeiro temos que ter qual a missão, qual a visão, quais são os objetivos estratégicos e tudo isso. E temos que partilhar isto. E as pessoas terão que se identificar com isto. Então as pessoas que vão entrar nessa empresa são pessoas que vão se identificar e vão ainda desafiar para amadurecer. Porque quando a gente diz que essa é a nossa missão, a visão, os objetivos estratégicos e tudo, nós estamos a dizer que é o fim. A cultura organizacional temos que começar a desenvolvê-la. E desenvolvemos aceitando desafiar tudo aquilo que era o início, o pensamento inicial. E as conversas, como é que elas são? Nós vamos ter que ter plataformas pelas quais onde todas as pessoas sabem qual é o seu papel, onde nós queremos chegar, quais são as nossas metas daquele ano, como é que podemos melhorar aquela meta, mas qual é o papel de cada um. Porque um sócio tem que saber qual é o seu papel. A pessoa tem que saber qual é o seu stake, a sua parte, a sua porção. No fim do dia, quando chegamos àquela meta, qual é a sua porção? E a pessoa tem que ter, é por isso que uma das coisas que sugiro que tem que ser muito forte é a componente de dados. Porque a pessoa tem que estar em condições, tecnologia e dados têm que estar muito bem acasalados. As pessoas têm que estar em condições de perceber que se hoje fosse o último dia do ano, qual seria o meu stake? Qual seria a minha parte? Qual seria o meu share? E a pessoa vai gerir sabendo que, olha, hoje, quando fecha o dia, é como se fosse stock. Tem que saber, se hoje fosse o meu dia, o último dia, ou hoje quanto é que foi, qual foi a minha contribuição, e se hoje fosse o último dia, quanto é que eu iria ganhar. Então isso leva-nos também, as conversas estarão dentro a tecnologia também estará a nos ajudar muito a fazer as conversas, porque a pessoa, a tecnologia vai saber quanto é que é, onde é que eu estou hoje, qual é a minha posição, qual é a posição da organização, qual é a minha posição, e sai já saber. E se a minha posição é essa, a posição da organização é essa, o meu amanhã, quais são os quilômetros que tenho que percorrer do ponto de vista de fazer mais, para que eu mude essa posição para melhor, porque todos nós queremos mudar para melhor. E as conversas, se alguém de nós está a pisar a barra, está a fazer com que não avancemos, imediatamente vamos ter com aquela pessoa, conversamos com ela. Olha, isto, primeiro temos que procurar saber, porque pode ser que é a tal parte que é muito importante, a parte de bem-estar, a saúde mental. Temos que ter uma capacidade de procurar perceber o que está a acontecer, porque pode ser que a pessoa esteja até a passar por um burnout, porque muitas dinâmicas estarão ainda lá que nós vivemos hoje, as dinâmicas organizacionais, e a pessoa pode estar a ter desafios na sua vida pessoal.
se a pessoa não está a ter isso, é uma situação de descuido ou distração, temos que chamar a atenção, a razão para a pessoa voltar. Porque os nossos resultados não podem. Porque cada dia que fecha, como fecha a parte de Wall Street. Quando faz tem todos os resultados, temos que perceber onde é que estamos, a nossa posição da organização. E vai ser muito interessante sentirmos como é que a inteligência artificial será o nosso principal parceiro. E a ciência de dados. Aí já não teremos medo da inteligência artificial, que veio para nos dar o nosso status diário em tempo real. Então, eu vejo nessa perspectiva de uma integração, de uma organização com uma integração muito harmoniosa entre os seres humanos e a tecnologia, o mundo digital, onde todos estamos a trabalhar para trazer os melhores resultados possíveis. Onde as conversas são francas, honestas. Não se evita, porque, não, fala-se. Com o coração. Com o coração. Somos humanos. Com o coração. Temos que primeiro perceber o que a pessoa está a viver. Se a pessoa é uma distração, temos que chamar a atenção. Olha, parece estar distraído e a sua distração está a afetar os resultados a este nível. Porque os dados estão-nos a dizer que, olha, a infecção vem da parte da Mônica. Então vocês todos terão que vir ter com a Mônica. Mônica, a infecção vem da sua parte. Parece que os nossos resultados estão a ser feridos hoje. Baixou o gráfico do seu lado, está mais baixo. Os dados vão nos dar isso. Yeah. E sinto, o que é que gostarias que a nova geração de líderes entendesse? Ponto número 1. A primeira de tudo, que a tecnologia deve ser o nosso aliado. Não sei se há líder que precisa ainda de ser sensibilizado para esse facto, mas havendo, aí está a mensagem. Não podemos ter o medo da tecnologia, porque nem conseguimos parar, não conseguimos interromper que ela chegue nas nossas organizações, não conseguimos adiar, não conseguimos fazer nada. Quem não abraça a tecnologia hoje é como se tentasse parar o vento com as mãos. É um exercício inútil. Por isso significa que eu vou ficar ultrapassado, mas dia menos dia vai estar alguém no meu lugar e essa pessoa, a primeira coisa que vai fazer é aquilo que eu não fiz, adotar a tecnologia. E esta tecnologia que nos dá os dados que a Mônica falava, vai captar todos os dados sobre as pessoas, desde horários, tempos de resposta, metas alcançadas, número de clientes que temos, horas trabalhadas, sinistros, registros. É a tecnologia que vai nos dar o acesso a esses dados de forma muito mais rápida, de forma muito mais fácil de ler, sem necessidade de procurar N folhas de Excel para vasculhar e fazer os cálculos. A tecnologia com muito mais rapidez vai nos dar estes dados. Então essa seria a primeira lição que eu queria que os gestores de pessoas retivessem. A segunda seria o valorizar o ser humano. Termos a noção de que quem trabalha são pessoas. Do outro lado há um pai, há uma mãe, há um sobrinho, há um avô de alguém, há uma pessoa que sente igual eu sinto, que ama igual eu amo, que chora igual eu choro, que sonha igual eu sonho, que ama os filhos dele igual eu amo os meus, que tem os medos igual eu tenho os meus medos. Então, praticar aqui a empatia, ou colocar-se do outro lado e ver se as nossas decisões estão a favor ou não dos interesses, da visão, dos valores da outra pessoa. Certo? Humanizarmos as relações e não sermos máquinas e não sermos secos, pedras e troncos no meio de pessoas, porque nós temos visto muito isto. Das líderes que entram no gabinete, não cumprimenta ninguém, não se relaciona com ninguém, desde que lhe enviam, que tem que lhe enviar, final do dia vai a vida dele. Obviamente que não é para fazer amigos, mas é para manter algum grau de relacionamento que seja saudável e permita que o trabalho flua, as relações aconteçam e saber que nós nos encontramos com alguma regularidade também fora do serviço.
Então garantir que a pessoa, quando me encontrar lá fora, nas bombas, num stick familiar, que afinal de contas nos cruzamos lá, não haja nenhuma animosidade por conta de injustiças, de assédio, de perseguições, que eu, na qualidade de líder, possa estar a intentar contra aquela pessoa. Nos encontramos numa praia qualquer, dentro ou fora do país, num shopping center qualquer, que haja um respeito, que nos saudemos, que seja um prazer nos encontrarmos naquele sítio, e não quando a pessoa estiver de longe muda de caminho. Caminho. E sem julgamentos, não é, Mónica? É, Eu lembro que a sua definição de empatia marcou-me bastante. Que é muito difícil nós nos colocarmos nos sapatos dos outros. Difícil é aceitar sem julgar. Sim, olhar para o outro e perceber o ponto de vista do outro sem julgar, sem julgar. E isso é muito difícil, porque nós primeiro queremos julgar porque nós vamos no nosso padrão. Nos nossos valores. Exatamente. Mas ele é como você está a dizer, por trás daquele indivíduo existe um tio, um avô, uma mãe, um pai, etc, etc. E a componente de ego, outra vez, entra muito no que você estava a dizer. Porque muitas vezes o que faz os líderes entrarem dentro do gabinete sem cumprimentar ninguém? Ou porque tem um ego muito castrado, porque algumas pessoas, os que fazem algumas definições, o alto nível do complexo de superioridade significa inferioridade. Inferioridade, significa As pessoas que sentem-se totalmente inferiores e para poderem compensar, se criam aquelas da arrogância, etc. Mas para poder ocultar aquela componente lá. E é por isso que onde nós... Dentro de gaiolas grandes vivem pássaros pequenos. Exatamente. É por isso que a organização, num ambiente como este, por exemplo, de parcerias, se nós percebemos que existe uma pessoa assim, nós temos que ajudar. Porque a pessoa mais hostil na organização é a pessoa que está a sofrer. Porque qualquer comportamento de hostilidade mostra o nível de dor que a pessoa tem. As pessoas, não tem pessoas más, como dizem os escritores, tem pessoas com dor. E há diferentes níveis de dor. Então, quando vemos uma pessoa, parece que está a ser um pouco exagerada alguma coisa, é o nível de dor que aquela pessoa tem. Então, temos que perceber que dor é que aquela pessoa tem e de que forma podemos ajudar. Algumas pessoas ainda estão a projetar uma dor da infância. Acho que é Sofia ou Vicente que estavam a dizer sobre aquelas pessoas que foram ditas, não faça, acho que é o Vicente. É porque há pessoas que nas suas casas não foram encorajadas a pensar. Não é só na universidade. Nas casas. A pessoa, quando dava uma ideia, levava uma chapada. Pode falar, não tem adulto. Baixo. Então, às vezes éramos proibidos de dar opinião porque os adultos é que estavam a conversar. Mas provavelmente a minha opinião era tão válida que se tivessem seguido teria sido melhor o resultado que íamos ter. Então, nós temos que perceber que as pessoas depois transportam essa dor para o futuro. Então, como é que lidamos com essa dor? Profundo. Mónica, se pudesse resumir a sua visão assim numa única frase e que gostasse que ficasse a ecoar no ouvido de quem nos está a ouvir, sei que é difícil. Isto é o mundo. Que a sementezinha que quer deixar para quem nos ouve. Eu ia talvez dizer que tudo o que nos traz uma nova informação vai ser sempre assustador. Mesmo quando é algo benéfico. Primeiro, pode não nos deixar confortáveis. E essa visão de sairmos da organização onde tem donos e todos somos proprietários disto, somos donos disto, pode trazer diferentes sentimentos para os diferentes atores disto, para as pessoas que vão estar como sócios, para os acionistas que criaram a organização, para etc, etc. Então, de uma forma resumida, vamos libertar-nos do medo
e vamos também libertar-nos do ego, que muitas vezes o ego está associado ao medo, e vamos abraçar isto de uma forma muito ingênua, como se fôssemos bebés. O bebê nasce, taboraza, o que dizem em Mosqui, e tudo aprende. Não, vamos desaprender tudo que nós sabíamos sobre as organizações e as dinâmicas organizacionais. E vamos pensar, repensar, reimaginar uma organização nessa nova dimensão. Onde todos nós somos players e todos nós ganhamos muito mais do que iríamos ganhar se continuássemos com o modelo antigo. É libertar-se do medo, do ego e abraçar-se à curiosidade. Porque a criança, um bebê é curioso em tudo. E vamos ver que vai ser fácil. Sim, e correr os riscos necessários. Exatamente. Depois, mais à frente, logo se vê. Exatamente. Vamos gerir. Vicente, É aquele velho ditado, e se der certo. E se der certo, é verdade. e porquê é que eu não fiz? Porque É. eu não fiz. E se der É certo. atrever-se a fazer, atrever-se a ir, atrever-se a questionar, atrever-se a ter as experiências que é preciso ter, porque pode dar certo. É. E o maior beneficiário será o próprio. Não, enquanto a mim, não sei se será uma frase, mas vou ditar, acho que é uma palavra que me caracteriza muito e eu gostava que as pessoas a tivessem porque me identifica, que é a palavra servir. Eu acredito muito no... Primeiro gostaria que a minha vida, tudo que faço, fosse de alguma utilidade para os outros. Gostaria e faço de tudo para servir os outros. Obviamente não em tudo, mas dentro daquilo que as pessoas acham que lhes pode ser útil, eu gosto de estar lá para ajudar, para servir. E acho que isto é que me define. E é verdade. Quem conhece o Vicente, é isso mesmo. Eu acho que as próximas gerações, sem o Vicente se aperceber, you are shaping the new generation. Na forma de pensar, na forma de... Acho que o Vicente próprio nem se apercebe do que está a fazer, mas está a fazer, está shaping the new thinking, o novo pensamento, a nova forma de ser e estar. Os jovens, quando ouvem, quando vê as suas intervenções, têm acompanhado mais no LinkedIn, etc. Eu acho que, e os seus livros, claro, eu acho que esse servir, o seu servir tem um legado muito forte. Então é uma das coisas que eu ia lhe solicitar publicamente para nem pensar em reduzir a velocidade. Nem quero. A Mônica sabe porque é que está a dizer isso. Ela sabe porque é que está a dizer isso. Então, continua, porque alguém um dia vai olhar para trás e dizer que, olha, foi muito importante ter existido o Vicente. Nesses dias eu realmente vou me sentir grato, porque acho que uma das lições que eu aprendi é que aqueles que lideraram-me a mim até chegar aqui continuam, algumas à distância, mas sempre mantemos o contato. Foram sempre pessoas que serviram-me enquanto júnior, pleno, enquanto pessoa, ainda não sempre como profissional, e nunca tive maus líderes. Nunca fui mal liderado, sempre tive bons exemplos, e é por isso que eu gosto muito de apelar aos líderes para que sejam bons exemplos, porque não sabem o impacto que podem estar a causar na vida de alguém, e mais do que diretamente na vida daquela pessoa, é na vida das pessoas à volta daquela pessoa. É verdade. A onda que se gera, não é? A onda que se gera. Isto vira uma bola de neve. Porque a Mônica está a falar sobre o impacto que eventualmente esteja a causar, mas sem saber, existe lá uma semente da Mônica. Existe lá uma semente do Kuna, da Ana, da Eugênia, aquelas pessoas que mesmo à distância, mesmo que falemos uma vez a cada 6 meses, mas eu olho assim à distância e digo, ok, she's going this way, ok, that's the right way, né? Eu vou copiando os caminhos
Para não falar daquelas pessoas que estiveram na STO, a Manuela, o José e várias outras pessoas, que mesmo sem saber, o impacto que eventualmente eu esteja a causar é fruto de todo este DNA aprendizagem que venho colhendo convosco e levo para os outros. O conhecimento que tiro de vocês acho que não pode ficar comigo, seria muita ignorância. Isso, boa coisa é que depois ele integra isso, depois nós bebemos já muito dele, sabe? Porque assim, dos Vicente eu estou a aprender muita coisa, então estou a beber, estou a aprender da Gênia, do Guna. Perfeito, é isso. Mas fosse. Foi isso. Sim, mas é verdade. E o propósito deste podcast também é esse, é romper paradigmas, é deixar uma semente, é existir, é mostrar que é possível fazer diferente, falar nas coisas de forma verdadeira, genuína, sem melindrar ninguém, não é? Deixarmos essa mensagem. Obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer, um verdadeiro prazer. Eu até estou com alguma dificuldade em dizer alguma coisa para fechar este episódio. Estou mesmo de coração cheio. Vocês os dois conseguiram fazer-nos lembrar, de facto, é possível, mesmo sendo difícil, fazer diferente, humanizar as relações do trabalho, os líderes, a importância de eles serem maduros, serem conscientes, serem vulneráveis por vezes, pedirem ajuda, criarem relações reais, co-criarem, não é? Juntamente com o seu colaborador, com o seu parceiro, perdão. Um ambiente de crescimento, prosperidade e de sucesso. Eu aprendi imenso, mais uma vez. Agradeço a vossa presença, eu espero que estejam tão felizes, enfim, preenchidos e satisfeitos quanto eu. Foi uma conversa de facto muito agradável, muito enriquecedora, muito inspiradora. Se gostaram deste episódio, que eu tenho a certeza que sim, partilhem com os vossos familiares, com os vossos amigos, com os vossos colegas, nunca é demais. Façam like e acompanhem-nos nas nossas redes sociais e já sabem, daqui só podem esperar conversas com o coração, conversas genuínas e verdadeiras. Obrigada e até à próxima. 3, 4